Pai, muito obrigado porque você nos deixou a Tua Palavra para que a gente possa aprender um pouco mais a ser como você, a ser como aquilo que você espera que a gente seja. Abre os olhos do nosso entendimento, abre os nossos corações para que a gente possa não somente aprender, mas também pôr em prática tudo aquilo que a gente ouvir aqui e debater aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, é um prazer para mim estar aqui em mais uma Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Salto, e nós estamos conversando sobre as parábolas de Jesus. E eu escolhi a parábola do bom samaritano para compartilhar com vocês hoje. A parábola do bom samaritano, ela se encontra em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 em diante. Então eu gostaria de ler com vocês, antes de pontuar algumas coisas e fazer algumas reflexões. E começa assim: certa ocasião, um perito da lei, ou algumas versões dizem um doutor da lei, ou talvez nos dias de hoje a gente possa dizer um advogado, um juiz, ele se levantou para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu a ele com uma outra pergunta e disse: o que está escrito na lei? E como você a lê, ou como você a interpreta? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus respondeu a ele: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Aqui é onde eu quero dar uma pausa e chamar a atenção para essa resposta de Jesus, onde ele disse: faça isso e viverá. Mas a pergunta que o doutor da lei fez para Jesus foi: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então o doutor da lei, ele estava preocupado com a vida eterna, e ele perguntou a Jesus: o que eu preciso fazer? E ele deu uma resposta muito boa, né? Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, e o seu próximo como a si mesmo. E Jesus falou para ele: faça isso e você viverá. O que me chama a atenção é que Jesus não falou para ele: faça isso e você terá a vida eterna. Ele falou: faça isso e você viverá. Eu acho que o grande X aí nessa resposta de Jesus é porque nós, muitas vezes, ficamos exatamente preocupados com o pós-vida, com a vida eterna. E a gente esquece, né, do aqui, do agora, e esquecemos de viver. E Jesus respondeu para ele: faça isso, ame a Deus, né, acima de tudo, e ame o seu próximo, e você vai viver, e você viverá. C.S. Lewis tem uma frase muito bacana, muito interessante. Ele diz assim: o céu, ele não é aqui, mas começamos a vivê-lo aqui. Aqui seria como uma antessala. Logo sairemos dela e experimentaremos de fato o que realmente nos espera. Porém, né, apesar de não ser aqui, nós começamos a vivê-lo aqui. Então nós não somente teremos a vida eterna, mas nós temos que nos preocupar aqui também. Então, o grande segredo para viver é amar a Deus e ao próximo. É assim que nós temos vida. Porque muitas pessoas, elas apenas existem. Elas estão por aí. Elas sobrevivem dia a dia, vivendo com suas rotinas, mas elas não experimentam a vida, elas não vivem.
E Jesus deu essa grande lição, dizendo: faça isso, ame a Deus e ao teu próximo, e você viverá. Então, se você quiser viver, experimentar a vida, não somente a vida eterna, mas a vida aqui, o melhor que a vida tem para te dar, esse é o segredo. Ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo. E aí, depois que Jesus respondeu a ele, tentando se justificar, ele faz uma outra pergunta para Jesus, né? Ele perguntou para Jesus assim, lá no 29, mas e quem é o meu próximo? Eu acho que esse estudo, esse levantamento que o doutor da lei, talvez ele poderia levantar duas perguntas, não só uma. Ele fez só uma pergunta, porque ele disse: ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo, e ele só perguntou quem é o próximo, mas ele não perguntou o que é amar, como amar, porque talvez isso para eles fosse algo mais claro. Mas eu quero tratar desses dois assuntos: quem é o próximo e o que é o amor, como amar. E então, quando ele pergunta, né, quem é o meu próximo, Jesus conta então essa parábola. E aí, em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ele deu 2 denários, né, uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador, né? Então, deu aí o equivalente a 2 diárias, né, de trabalho. Deu esse dinheiro ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, e quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, Jesus, ele coloca aqui três pessoas, né? Ele diz sobre o sacerdote, como se fosse um homem, nos dias de hoje, talvez o pastor, o padre, o rabino, né? A referência de Deus, né? Que as pessoas têm. Um levita, né? Que eram as pessoas responsáveis pelo louvor, né? Pela adoração a Deus, pela música. Então aí poderia traduzir aí talvez pelos músicos, né? Pelos cantores, pela galera da mídia, pelos influencers, né? E essas 2 pessoas, né? Tanto o sacerdote, né? Quanto o levita, né? Supostamente cristãos, supostamente tementes a Deus, né? Conhecedores da palavra, os 2 viram um homem e passaram reto. E aí Jesus disse que um samaritano, e se você não conhece, né, não conhece um pouco da história, existiu essa rixa, né? Sempre existiu essa rixa entre os judeus e os samaritanos, né? Sempre existiu essa rixa, essa briga entre eles, né? Então, um desprezava o outro. Era mais ou menos aí como os palmeirenses e os corintianos, né? Talvez os brasileiros e os argentinos no jogo de futebol, talvez o pessoal da direita e o pessoal da esquerda, né? Imagine 2 grupos de pessoas que se odeiam, né? 2 grupos de pessoas que se odeiam aí,
Pode pensar em qualquer um aí, os palmeirenses, os corintianos, pense na política aí, o pessoal que votou no Bolsonaro, o pessoal que votou no Haddad, dois grupos que se odeiam, né? Então, e aí o palmeirense caiu e passou dois palmeirenses do lado dele aí, passou o diretor do clube, passou o patrocinador do clube e não viu nada. E aí passa um corintiano e para e ajuda aquele palmeirense lá, né? Caiu lá, tá lá o Haddad no chão, né, meu? Aí passa lá o PT do lado, não faz nada, passa lá o PS, o PSOL não faz nada, aí para lá o Bolsonaro e ajuda, ou vice-versa, né? Então veja, enxergue isso como duas classes de pessoas que se odiavam, que se odeiam. E teoricamente os próximos daquela pessoa que estava no chão passaram reto. Mas aquele que, né, era hostil, né, do povo diferente, de ideia diferente, de pensamento diferente, aquele samaritano parou para ajudar, né? E aí Jesus diz: quem é o próximo? Quem foi o próximo daquele cara que caiu, né? O homem da lei respondeu: aquele que teve misericórdia. E Jesus falou: então vá e faça o mesmo. Então essa é a lição de Jesus para quem é o nosso próximo, né? O nosso próximo é só aquele que defende as mesmas ideologias que eu defendo? O meu próximo é somente aquele que gosta das mesmas coisas que eu gosto, que frequenta os mesmos lugares que eu frequento, a mesma igreja que eu frequento? O meu próximo é aquele que tem a mesma nacionalidade que eu tenho, que fala o mesmo idioma que eu falo, que divide algumas coisas comigo, algumas experiências? Não, não é isso que Jesus mostra aqui, né? Que o meu próximo pode ser aquele exatamente o oposto. O meu próximo é qualquer um que necessite de misericórdia. Esse é o meu próximo. Então, amar ao próximo é amar aquele que necessita, é amar a qualquer um que precise da misericórdia, da graça, da minha ajuda. E então essa é uma pergunta que nós resolvemos: quem é o meu próximo? Porém, nós temos uma outra pergunta, né, que o jovem doutor da lei não fez, sobre o que é o amar, né? O que é o amor? Porque nós temos uma visão muito romântica, né, do amor, uma visão muito poética sobre o que é amar, né? É uma visão muito poética, e a gente acaba deturpando um pouco a visão de amor bíblica, porque a Bíblia, ela nunca deu essa visão romântica para o amor, né? Nunca deu essa visão poética para o amor. Para a Bíblia, né? Para Jesus aqui, o amor é algo muito simples, é muito claro, né? Não é algo que se sente, né? Não tem nada a ver com as borboletas no estômago, né? O butterflies. Mas o Jesus aqui também nessa parábola, ao mesmo tempo ele nos ensina a amar ao próximo, né? Ele diz que esse samaritano, ele estava passando de viagem. Ou seja, ele não estava à toa passeando, ele estava passando de viagem, ele tinha um destino, mas ele parou, sacrificou da sua viagem, sacrificou do seu tempo para que ele pudesse parar e cuidar daquele homem. Ele sacrificou dos seus recursos, né? Ele teve que colocar lá, atar as feridas, colocou vinho, colocou azeite nas feridas. Ele teve que sacrificar do seu conforto, porque ele colocou o homem na sua própria cavalgadura, né? Cavalgadura, no seu próprio animal para carregar. Ele cedeu o seu animal, né, para poder carregar aquele homem. Então ele cedeu do seu tempo, ele cedeu dos seus recursos, ele cedeu do seu conforto. Depois ele ainda, quando foi embora, deixou dinheiro para o homem da hospedagem, né, da hospedagem, cuidar daquele cara. Então ele também cedeu dos seus recursos financeiros. Isso aqui deixa muito claro que amar, dentro do contexto cristão, está vinculado a sacrifício, tá? O amor que não expressa doação, sacrifício, não é amor, tá? Lá em João 3,16, o versículo mais famoso da Bíblia, né?
diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E lá em João 15:13 também, Jesus vai dizer assim, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Romanos 5:18 diz assim, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então o amor dentro da Bíblia ele sempre é vinculado à doação, a sacrifício, não a sentimento. Então eu tenho uma notícia muito boa para você. A primeira é que você não precisa gostar de ninguém. A Bíblia nunca pediu para que você gostasse de alguém. Porque o gostar tem a ver com a questão da afinidade, dos sentimentos, Poxa vida, eu gosto de tomar Coca-Cola. O Marcel também gosta de tomar Coca-Cola. Vamos tomar Coca-Cola junto. Então isso, produz uma afinidade, em nós. Mas você não é obrigado a gostar de ninguém. Mas você é obrigado a amar as pessoas. E amar tem a ver com se doar. Doar do seu tempo, doar dos seus recursos, do seu conforto, do seu dinheiro, abrir mão das suas vontades, se doar para o próximo. Então essa é a notícia não tão boa, porque é muito mais fácil, gostar das pessoas. Agora, quando você tem que se doar pelas pessoas, abrir mão das suas vontades, abrir mão do seu tempo, abrir mão dos seus recursos para ajudar alguém, para amar o teu próximo, aí não fica tão fácil. Seria muito mais simples se Jesus dissesse, você precisa gostar das pessoas, goste das pessoas. Seria muito mais simples, muito mais fácil. Nós criaríamos um ambiente aqui de falsidade, todo mundo rindo, todo mundo maravilhoso, todo mundo gosta de todo mundo convidando para os churrascos. Seria muito mais fácil. Mas você tem que amar as pessoas. E amar envolve sacrifício, doação de você, do seu tempo, recursos, dinheiro, para aquele que tem necessidade. Quem é o seu próximo? Todo aquele que precisa da sua misericórdia. Amém? Então, quem é o meu próximo? Todo aquele que precisa da minha ajuda, da minha misericórdia. Como eu amo o meu próximo? Abrindo mão dos meus recursos, do meu tempo, das minhas vontades, do meu dinheiro. Esse é o grande segredo para que a gente viva. E viva bem, e desfrute do melhor da vida e do que Deus tem para nós. Não somente na vida eterna, como perguntou o jovem doutor da lei, mas como Jesus respondeu: faça isso e viverás. Um grande abraço para vocês. Nos vemos na próxima.